Pessoal, vamos bater um papinho sério que ontem teve a posse do Maurício Macri como novo presidente da Argentina e isso só confirma as minhas preocupações com relação ao futuro do Brasil e da América Latina. Porque a gente viu o povo na rua, o povo inteiro na rua comemorando, vibrando, o que é compreensível depois desse período de 12 anos dos Kirchner, esquerdistas, destruindo o país. Mas tem o ditado, apenas o conhecimento liberta e conhecimento é poder. Por isso o povo é mantido na ignorância pelo sistema, pela grande mídia, mentindo no dia a dia sobre as notícias, sobre os acontecimentos diários e atuais, e a história toda manipulada e a história tão cheia de mentiras para manter o povo na ignorância. E o povo ignorante é um povo fácil de ser manipulado, de ser enganado. Por isso é tão importante para o sistema enganar o povo. Então, pessoal, busquem conhecimento, apenas o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tem muita gente por aí, né, aqui no Brasil, na Argentina, no mundo inteiro, que tem muita consciência, que tem conhecimento, que percebe o que está acontecendo, mas o que interessa para eles é enganar a massa, é manipular a massa, porque meia dúzia de pessoas com conhecimento não vão fazer diferença nenhuma. Enquanto eles manipularem a massa, eles controlam os governos, eles controlam o sistema. E eles escrevem a história, eles estão escrevendo a história todos os dias. Eles estão escrevendo os jornais e as revistas que eles vão usar no futuro para dar respaldo para a história mentirosa. Que a gente hoje sabe que os jornais mentem, que a TV mente, mas as próximas gerações que não estão vivendo o hoje, né, não vão saber disso. A referência que eles vão ter e vão ser enganados pelo sistema, né, pela história. Então, pessoal, alguns fatos. Essa posse do Maurício Macri na Argentina, né, vitória da direita, como está sendo anunciado. O Nicolás Maduro perdeu a eleição legislativa na Venezuela. A Dilma está com a corda no pescoço, prestes a ser caçada e sofrer impeachment a qualquer momento, né? Tem um processo, mas é só teatro, né? A gente sabe que ela já caiu, ela já perdeu o poder, ela já não governa mais o Brasil faz tempo. Então, pessoal, a grande maioria do povo brasileiro não faz a mínima ideia do que é o Foro de São Paulo, nunca ouviu falar em Foro de São Paulo, porque não está na internet, pessoal. Mesmo a maioria do povo não está na internet, mesmo os que estão na internet, a grande maioria só vai atrás de besteira, só vai atrás de bobagem. E são poucos na internet que estão realmente preocupados em buscar conhecimento e aprender alguma coisa importante em assunto sério. E o Foro de São Paulo, por exemplo, é pouca gente na internet que sabe o que é o Foro de São Paulo. E dentre esses poucos que sabem sobre o Foro de São Paulo, pessoal, vocês não acham, quem conhece o Foro de São Paulo, vocês não acham que o Foro de São Paulo aparentemente caiu fácil demais, não? Porque tudo isso acontecendo na Venezuela, no Brasil e na Argentina, de repente o Foro de São Paulo, que tinha dominado tudo, cai fácil, assim, caiu fácil demais, vocês não acham? Então, pessoal, abre o olho, né? Tanto o PMDB quanto o PSDB não são membros do Foro de São Paulo, né? Nem Michel Temer, nem o Aécio Neves, mas a gente sabe que o PSDB é do socialismo fabiano, também o PMDB também é socialista fabiano, da social-democracia. Então, pessoal, desconfiem, né? Isso é simplesmente uma troca de marionetes. Eles querem o povo, o gado manso, né? Calmo, tranquilo, sendo guiado tranquilamente para o matadouro. E quando as coisas começam a ficar muito ruins, o povo começa a se revoltar, o povo começa a querer procurar saber o que está acontecendo, e hoje tem uma fonte de conhecimento que é a internet. Então eles estão simplesmente trocando os marionetes, trocando os laranjas para o povo ir para a rua, que nem ontem na Argentina, bater palminha e comemorar achando que está tudo resolvido e acreditando realmente que está tudo resolvido, simplesmente tirando Kirchner, Dilma ou Maduro do poder, ou com a morte do Chaves. Quando o Chaves morreu, a gente estava naquela esperança que a Venezuela fosse melhorar, e olha aí, anos depois, o Maduro, a ditadura na Venezuela só piorou, a situação só piorou. Então, pessoal, vamos largar de ser besta, vamos largar de ser inocente, vamos buscar conhecimento, saber o que realmente está por trás do Foro de São Paulo, dessa Unasul que eles já criaram e oficializaram,
que é o novo, é a União Europeia da América do Sul. A União Europeia é um governo Illuminati, unificando a Europa, e a Unasul é um governo Illuminati unificando a América do Sul. O Foro de São Paulo é controlado pelos Illuminati. Então, seja direita ou esquerda, são os mesmos marionetes. Olha a bandeira da Argentina, do Uruguai, as cores azul e branco, a bandeira do Chile, azul, branco e vermelho. Uma vez eu vi uma explicação numa página do Facebook que as cores azul e branca representam a maçonaria, ou talvez os Illuminates, né? Eu acho provável também, enfim, seja o que for. E quando a bandeira do país é branco, azul e vermelho, o vermelho representa o sangue que foi derramado para os Illuminates, para a maçonaria dominarem o país. E a gente vê essa combinação de cores, branco, azul e vermelho, em muitas bandeiras, né, do Chile, Estados Unidos, a bandeira britânica. A bandeira da Inglaterra, na verdade, é branca e vermelha, né? A bandeira britânica é branca, azul e vermelho. A bandeira do Brasil, a bandeira original do Brasil, quando a gente se pergunta quais são as cores do Brasil, todo mundo pensa em verde e amarelo, né? Mas por que as cores, a gente não vê tanto verde e amarelo por aí nas empresas, nas escolas? Qual que é a cor mais comum que existe? De cores de escolas, de empresas, de tudo quanto é tipo de organização e instituição, são as cores azul e branca. Por quê? E faz sentido, então, que sejam cores da maçonaria, né, que representem a maçonaria. E a bandeira original do Brasil era essa daqui, pessoal. Era a bandeira do Império do Brasil, né? Verde e amarela, com o brasão da família Bragança, né? Orleans e Bragança. Eles tiraram essa bandeira do Brasil verdadeira do Império e colocaram o azul e branco na bandeira do Brasil, que não, né? Eles colocaram esse círculo azul com essa faixa branca, né? Colocaram as cores da maçonaria na bandeira do Brasil. Enfim, pessoal, vamos buscar conhecimento. Um artigo do Júlio Severo, alguns anos atrás, falou sobre a relação que os nazistas tinham com países, com governos do Oriente Médio. E hoje em dia a direita está falando muito da imigração de pessoas do Oriente Médio para o Brasil, né, e para o mundo inteiro, né, os muçulmanos imigrando. Então, busquem. A gente sabe que depois do fim da Segunda Guerra, o Brasil e a Argentina foram o maior refúgio de nazistas. Muitos nazistas vieram para o Brasil e a Argentina. Mengele morreu aqui no Brasil. Hitler viveu na Argentina. Para quem ainda não sabe, fica atrás de besteira na internet. Hoje em dia já está se tornando fato notório que Hitler viveu até o fim da vida na Argentina, né? Para quem não sabe, nunca foi encontrada nenhuma prova. O corpo de Hitler nunca foi encontrado, né? Prova que ele tenha morrido no fim da Segunda Guerra. E o que está vindo à tona finalmente é que Hitler viveu tranquilamente o fim da vida dele na Argentina, que os nazistas tinham boas relações com o presidente Perón da Argentina, que Getúlio Vargas, também na época presidente do Brasil, era admirador de Hitler, dos nazistas. Então, quem conhece o Foro de São Paulo, é pouca gente relativamente que conhece o Foro de São Paulo, e menos ainda que já ouviu falar sobre o Plano Ondinha. O Plano Ondinha é um projeto que tem referências desde o século XIX e passou a ser denunciado na década de 1970, que seria um novo país que seria criado no sul da América do Sul, na Patagônia, onde viveu Hitler até o fim da vida. Hitler viveu na Patagônia. Esse país seria criado na Patagônia, com terras da Argentina e do Chile, e tem um país do Oriente Médio que manda militares aposentados. Milhares de militares desse país do Oriente Médio já vieram para a região da Patagônia passar férias depois de se aposentar das Forças Armadas, e eles têm feito isso. Já foi denunciado por políticos do Chile e da Argentina. Eles têm feito trabalhos de cartografia, de mapeamento geográfico da região da Patagônia, e eles estão trabalhando, né? Já foi criada uma reserva pela ONU, uma reserva ambiental pela ONU, e ex-militares e jovens desse país do Oriente Médio são voluntários para cuidar dessa reserva ambiental. E tudo isso está simplesmente disfarçando o projeto de criação desse. Enfim, pessoal, busquem conhecimento sobre esse novo país, pesquisem sobre o Plano Ondinha. Eu vou colocar na descrição o link para a postagem no meu blog com vários links e imagens sobre isso, outros vídeos sobre isso. O Plano Ondinha é o que está por trás do Foro de São Paulo e dessa imigração do Oriente Médio, principalmente para a região sul do Brasil, próximo à Patagônia. Busque conhecimento.